Olá, me chamo Neuriane Cabral dos Santos, sou discente do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, campus Uruçuí. Tenho como tema do meu trabalho desempenho produtivo em cultivares de soja submetidas à indução de déficit hídrico em suas fases de cultivo, tendo como orientador do meu trabalho o professor João Valdenor Pereira Filho. A soja é uma das mais importantes culturas na economia mundial, tendo os seus grãos usados na agroindústria para a produção de óleo vegetal e também para a produção de ração animal. É utilizado também na indústria química e de alimentos. A cultura da soja é notória por seu enorme potencial produtivo e mudanças nas condições soloclimáticas, né? No entanto, alguns fatores dificultam o seu desenvolvimento, como a escassez hídrica, e a água total necessária para o desenvolvimento da cultura da soja varia entre 450 milímetros e 800 milímetros por ciclo, porém a soja necessita de um maior volume de água durante a floração e enchimento de grãos. Bom, com o uso da irrigação deficitária, assim haverá um aumento na produção e produtividade e, consequentemente, também terá uma ótima sustentabilidade do meio ambiente. Então, o uso de estratégias de manejo da irrigação torna-se a base para o sucesso da agricultura irrigada. Objetivos. Os objetivos do meu trabalho geral é avaliar o comportamento produtivo da cultura da soja submetidas ao manejo da irrigação deficitária em seus diferentes estágios fenológicos nas condições edafoclimáticas do Cerrado Sul-Piauiense. E os específicos são avaliar impactos das estratégias de manejo com déficit de irrigação nas componentes de produtividade, nos rendimentos e nos índices de eficiência do uso da água. Também verificar dentre as componentes de produção quais expressam maior influência na produtividade de grãos em função do déficit hídrico, e também identificar, por meio das condições de manejo impostos, a cultivar de maior tolerância à irrigação deficitária, indicando assim qual a cultivar que melhor se adapta às condições de estresse hídrico. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Piauí, UESP, no município de Uruçuí, Piauí, e o material vegetal utilizado foi as cultivares BG 478 e PRO, FT 4181 e PRO, FT 3191 e PRO. E para o preparo da área e adubação de fundação, foi realizada a amostragem de solo para fins de caracteres químicos e físicos, e as amostras foram coletadas na camada de 0 a 20 centímetros. A adubação que foi feita foi a adubação de fundação e de cobertura, e foram utilizadas de 4 a 5 sementes por copa. O delineamento experimental estatístico de blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas, com 3 repetições, e o ciclo da cultura da soja foi dividido em 3 estágios fenológicos, que o primeiro foi que vai do VE ao V6, o segundo do R1 ao R6 e o terceiro do R7 ao R9. Os dados diários da evapotranspiração de referência foram calculados pelo aplicativo Zevapo, e o sistema de irrigação utilizado foi localizado do tipo cotejamento. As variáveis analisadas foram peso de vagens por planta, número de grãos por planta e potencial produtivo total. E para análise de variância, né, foi utilizado o teste F e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott, ambos a 5% de probabilidade, com software SysVar 5.3. Resultados e discussão. Bom, na tabela 2, né, podemos observar, né, o resumo da análise de variância para os dados de produção, sendo eles o peso de grãos de vagens por planta, número de grãos por planta e o potencial produtivo total. E o que podemos observar, né, é que todas as variáveis de produção elas foram influenciadas significativamente pelo teste Scott-Knott a 1% de probabilidade na interação entre os fatores lâmina de água e cultivar. Na figura 2, que corresponde à variável peso de vagens por planta, e o que podemos observar pelos resultados obtidos é que a cultivar FT 4181 e PRO, ela obteve a melhor resposta com 121,27 gramas por planta dentro do tratamento T5, né, referente à imposição da lâmina 50% da ETO, e o menor valor para esta variável também foi obtido pela mesma cultivar, com 23,60 gramas por planta. E observamos também, né, que a baixa disponibilidade hídrica do solo ela pode ocasionar danos na cultura, diminuindo assim a produção de vagens por planta. Na figura 3, é possível verificarmos, né, o componente da variável, número de grãos por planta, né, onde nota-se, através dos resultados obtidos, que o maior resultado foi obtido para cultivar
BG 478 e PRO, com 517,5 grãos por planta dentro do tratamento T7 a 50% da ETO durante as fases fenológicas do 1 e 2, que corresponde, né, ao período vegetativo e reprodutivo. E o menor resultado ele foi obtido pela cultivar FT 4181 e PRO, né, com 131 grãos por planta no tratamento 3. E na figura 4, que corresponde ao potencial produtivo total, podemos notar que os resultados obtidos, que a cultivar BG 478 e PRO foi a que obteve maior resultado, com 2.816,66 grãos por planta, né, quilo por hectare, na verdade, dentro do tratamento T7, e o menor resultado foi obtido na cultivar FT 41,81 e PRO, com 824,46 quilos por hectare, no tratamento T1, referente à imposição da lâmina plena. Bom, mas vale salientar, dentro desse contexto, né, que houve uma grande variedade entre os diferentes tratamentos, e isso se deve, né, especificamente em virtude da grande ocorrência de chuva, um grande volume de chuva que ocorreu durante a execução do experimento, atrapalhando, né, assim, uma melhor resposta das lâminas deficitárias. Conclusão: as estratégias de manejo da irrigação deficitária na cultura da soja tiveram diferentes respostas frente às cultivares investigadas. Observou-se quanto às respostas das variáveis produtivas, grande variabilidade entre as cultivares e tratamentos de controle da irrigação deficitária investigada, sendo, portanto, tal comportamento oriundo do expressivo volume de chuvas ocorrido durante a execução da pesquisa. De maneira geral, percebeu-se que a imposição da lâmina deficitária 50% da ETO ao longo de todo o ciclo produtivo da cultura da soja ocasiona diminuição drástica nos parâmetros produtivos. Obrigada.